Em todos os pronunciamentos que tenho feito sobre a CPMI das ações desvendadas pelas operações Vegas e Monte Carlo, fiz questão de trazer uma série de afirmações e fatos relativos à atuação do Procurador-Geral da República e de outros membros do Ministério Público, assim como de alguns servidores e chefes da revista Veja. Em meu mais recente discurso nesta tribuna, no último dia 27 de agosto, afirmei que, à medida que as investigações evoluem e novos fatos vêm à tona, tudo vai se encaixando, tudo vai se revelando. Só para relembrar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a informação de que disponho e que aqui já relatei é a de que, articulada pelo Procurador-Geral da República, a doutora Leia de Oliveira, procuradora, e os procuradores Daniel Salgado e Alexandre Camanho de Assis estiveram pela manhã do último dia 2 de março deste ano de 2012, na Procuradoria-Geral da República e depois, por volta do meio-dia, foram ao encontro dos jornalistas Gustavo Ribeiro e Rodrigo Rangel, para os quais entregaram, nas imediações da sede da revista Veja, especificamente no edifício Meliá, Brasil 21, aqui em Brasília, os autos dos inquéritos das operações Vegas e Monte Carlo, que corriam em segredo de justiça. Cumprida a missão, retornaram à Procuradoria-Geral para prestar contas ao chefe-maior, o senhor Roberto Gurgel Santos. Naquela oportunidade do meu último pronunciamento, senhor presidente, reproduzi trecho do depoimento na CPMI no dia 21 de agosto, da procuradora Leia Batista de Oliveira, em que ela relata os seus compromissos no dia 2 de março deste ano. Questionada por mim que foi sobre a participação dela e de mais dois procuradores, Daniel de Rezende Salgado e Alexandre Camanho de Assis, no vazamento dos autos dos inquéritos das operações Vegas e Monte Carlo aos jornalistas de Veja, Gustavo Ribeiro e Rodrigo Rangel, vale dizer, a mando do Procurador-Geral da República, senhor Roberto Gurgel Santos, a procuradora disse que naquele dia, 2 de março, ela teria estado por 2 vezes na Procuradoria-Geral da República. Reproduzo aqui as exatas palavras da doutora Leia de Oliveira, palavras estas pronunciadas na CPMI. Abro aspas. Neste dia que o senhor fala, referindo-se ela a mim, da reunião no dia 2, eu estive acompanhada do motorista oficial nos seguintes locais. Na parte da manhã, estive na Procuradoria-Geral da República, depois estive no Conselho Nacional de Justiça novamente, e mais adiante. E depois retornei à Procuradoria-Geral da República. E depois de ter voltado à Procuradoria-Geral da República, à tarde, ela afirma, voltei para Goiânia. Fecho aspas. Pois bem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no dia 30 de agosto, agora, quinta-feira da semana passada, eu recebi a resposta oficial da procuradora aos meus requerimentos que fiz com base na Lei de Acesso às Informações, sobre os seus compromissos institucionais na semana que incluía o dia 2 de março. Para minha surpresa, nesta resposta oficial, vejam a gravidade, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Nesta resposta oficial de uma procuradora da República, ela omite uma de suas idas à Procuradoria-Geral da República, como afirmara na CPMI. E aqui, mais uma vez, faço questão de reproduzir fielmente o que ela mesma alega em seu documento, que, de antemão, peço à mesa seja publicado em sua íntegra. Peço a Vossa Excelência que determine isso, senhor presidente Cidinho Santos, e que está anexo ao meu pronunciamento. Diz a procuradora doutora Leia Batista de Oliveira, neste ofício que me encaminhou, respondendo às indagações que fiz a ela, procuradora.
abro aspas, dia 2 de março de 2012, sexta-feira, período matutino, diz a doutora Leia, reunião com o juiz auxiliar Nicolau Lupinhanes Neto, juiz auxiliar Nicolau Lupinhanes Neto, no Conselho Nacional de Justiça, para entrega do pedido de segurança acima mencionado. Ela se refere a uma solicitação de segurança pessoal para este juiz num dos dias anteriores ao dia 2 de março. Período vespertino, continua ela, reunião com o corregedor do Ministério Público Federal na sede da Procuradoria-Geral da República e, após reunião com a equipe da Operação Monte Carlo, na sede da Polícia Federal, em Brasília, DF. Dia 3 de março de 2012, sábado, retorno a Goiânia, ou retorno a Goiânia. Fecho aspas. Vejam, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quantas contradições. Na CPMI, ela disse que esteve 2 vezes na Procuradoria-Geral da República, omitiu ter estado na Polícia Federal e disse que retornou no mesmo dia a Goiânia. Já na resposta que ela deu por escrito, ela alega que esteve na Procuradoria-Geral da República apenas uma vez. Afirma ter ido à Polícia Federal à tarde e que só retornou a Goiânia no dia seguinte, 3 de março. Ou seja, a única convergência dos 2 testemunhos prestados pela mesma pessoa, a procuradora Leia de Oliveira, foi sua reunião, a reunião que ela teve no Conselho Nacional de Justiça. Seria uma mera confusão da procuradora ou uma oportuna e extremamente oportuna, mas que terá consequência grave, uma oportuna revisão feita por ela. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que há de fato por trás disso tudo? O porquê dessas contradições? Em que momento a procuradora faltou com a verdade? No relato verbal e espontâneo da CPMI ou na resposta por escrito ao meu requerimento? E o relato verbal, e que digo aqui espontâneo, foi porque ela o fez antes que eu solicitasse. Mas ela não fez de improviso, ela fez lendo o documento que me pareceu ser o documento que ela estaria por me encaminhar em resposta às indagações que a ela fiz no requerimento enviado. Outro detalhe. Por que a procuradora na CPMI fez questão de dizer que aqueles seus compromissos foram cumpridos não só no veículo oficial, mas também com motorista oficial? Num determinado dia, ela disse, eu vim a Brasília com um carro oficial, e no dia 2 de março, dia em que houve esse encontro dela, dos procuradores, outros que eu aqui citei, com os jornalistas da revista Veja, ela diz, vim de Goiânia com um motorista oficial. O que isso significa, senhor presidente? Isso significa que ela veio com um carro descaracterizado e com motorista oficial. Teria ela, portanto, se deslocado para outros lugares em Brasília, neste carro descaracterizado, particular, ainda que com motorista oficial, para evitar o registro de uso de veículos, cuja sigla é RUV, que serve para o controle do Ministério Público na utilização dos veículos pelos seus procuradores. Enfim, senhor presidente, estou certo que ainda há muito a ser esclarecido. Muito. Devo lembrar também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que o mesmo requerimento de informações encaminhei aos 2 outros procuradores, Daniel Salgado e Alexandre Camanho de Assis. Deles ainda não obtive resposta, mas quando as tiver,
farei o cotejo minucioso das agendas e, juntamente com as informações e dados outros que detenho e que também já requeri, certamente teremos novidades e maiores esclarecimentos quanto a esse triste episódio envolvendo membros do Ministério Público. E aqui sempre eu ressalto que nada a ver com a instituição Ministério Público. Esta grande conquista dos constituintes de 1988, que constituíram o Ministério Público representante na defesa da sociedade brasileira, mas que vem sendo deslustrada por alguns poucos integrantes e que devem ser rapidamente apeados de onde se encontram para que não maculem essa instituição tão importante para a vida democrática do nosso país. Uma outra prova cabal de tudo que tenho dito nesta casa, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, veio à tona nos últimos dias, com maiores detalhes. Desta feita refere-se ao senhor Policarpo Júnior, chefe em Brasília da revista Veja. No último dia 29 de agosto, chegou à CPMI o ofício número 034 de 2012, do delegado da Polícia Federal responsável pela Operação Vegas, Dr. Raul Alexandre Marques de Souza, o mesmo que na comissão, em depoimento no dia 10 de maio, desmentiu categoricamente a subprocuradora Cláudia Sampaio Marques, esposa do Procurador-Geral da República, quanto à versão que ela ofereceu à época de que a decisão de sobrestar o inquérito daquela operação havia sido tomada em conjunto com o delegado da Polícia Federal. Aliás, não só o delegado desmentiu a procuradora, a própria Polícia Federal fez questão de, no dia seguinte ao depoimento do delegado, divulgar nota oficial, confirmando toda a versão do doutor Raul Alexandre. Pois bem, senhor presidente, por meio do ofício número 34 de 2012, o delegado encaminhou à CPMI o depoimento por escrito, ofício GABJU número 31/2012, prestado pelo juiz federal Alderico Rocha Santos à 5ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Goiás, no dia 26 de julho, referente à ameaça que lhe fez a senhora Andressa Mendonça, esposa do senhor Carlos Cachoeira. Em determinado momento, em determinado trecho, as folhas 2 do documento e 24 e folha 24 do processo, o doutor Alexandre Rocha Santos declara, abro aspas, ato incontinente à ausência da servidora, a senhora Andressa falou que o seu marido, Carlos Augusto, tem como empregado o jornalista Policarpo, vinculado à revista Veja, e que este teria montado um dossiê contra a minha pessoa e que estaria divulgando-o em data próxima, porém poderia evitar a divulgação caso este juiz revogasse a prisão do seu marido ou apressasse o julgamento absolvendo-o. E mais adiante, este oficiante, no caso o juiz Alderico, respondeu que a mesma, a senhora Andressa, poderia ligar para o repórter Policarpo e autorizar o mesmo a divulgar o referido dossiê na mencionada revista, pois ele não tinha nada a temer. Fecho aspas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a esposa do chefe da organização criminosa é quem disse: o jornalista Policarpo Júnior é empregado de Carlinhos Cachoeira. Repito, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o que reproduziu o juiz federal Alderico Rocha Santos. Carlos Cachoeira tem como empregado o jornalista Policarpo Júnior. Ou seja, a revista Veja é um veículo do senhor Carlos Augusto, vulgo Cachoeira. Portanto, o editor da editora Abril e presidente do Conselho de Administração da Abril S.A., senhor Roberto Tivita, segue as ordens do chefe de uma organização criminosa. E eu pergunto, isto não configura uma ação criminosa? Por isso,
Não é de hoje que afirmo e reafirmo. O vínculo empregatício entre o senhor Policarpo Júnior e a revista Veja, com o esquema criminoso do senhor Carlos Cachoeira, data de uma década. De uma década. Esta relação laboral, como disse a esposa do chefe da organização, e a íntima cooperação está mais do que provada nos diálogos interceptados pelas operações da Polícia Federal. Basta aqui citar alguns poucos trechos dos inúmeros diálogos existentes. E por falar em diálogos existentes que estão na CPMI à disposição das senhoras e senhores senadores, eu gostaria de informar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, que hoje a CPMI recebeu 1,5 terabyte, são 1.000 megabytes, de gravações que faziam parte da chamada videoteca do senhor Carlos Cachoeira. Ou seja, ele mantinha em casa, como alguns de nós temos em nossas casas, a nossa biblioteca, com os livros que nós compulsamos e lemos, ele tinha uma videoteca em que ele arquivava todas as gravações feitas de forma ilegal para constranger ou coagir seus inimigos ou seus desafetos. Essa videoteca tem 1,5 terabyte de extensão e chegou hoje à CPMI. Então, imaginem, senhores, senhor presidente, imaginem, senhoras e senhores senadores, o trabalho que nós não teremos daqui por diante para verificar e analisar todas essas gravações. Mas dizia eu que, a respeito dessa relação laboral entre a editora Abril e o senhor Policarpo Júnior com o grupo do senhor Carlos Cachoeira, que bastaria aqui citar alguns poucos trechos desses inúmeros diálogos que já existem. Eu citaria um específico, diálogo de 15 de agosto de 2011 entre Carlos Cachoeira e Policarpo Júnior. Carlos Cachoeira: fala, Júnior. Como nós sabemos, o senhor Policarpo Júnior era tratado por Júnior, Poli, Caneta, enfim, e outros apelidos afins. Diz o senhor Carlos Cachoeira: fala, Júnior. O senhor Policarpo: tudo bem? O senhor Carlos Cachoeira: tudo bem, e aí? Policarpo Júnior: eu vou deletar aqueles outros telefones seus que eu tenho aqui. Acho que não são mais seus, né? Carlos Cachoeira: não, só esse aí agora. Policarpo Júnior: porque atendem umas mulheres aí, entre parênteses, risos. Tudo, e continua Policarpo Júnior: tudo certo lá? Carlos Cachoeira: amanhã eu estou aí. Vamos falar? Policarpo Júnior: vamos, mas me diga só uma coisa. Está tudo certo? Responde Carlos Cachoeira: dificílimo. Está tudo ok, tá? Policarpo Júnior: ah, é? Então, maravilha. Carlos Cachoeira: tá, um abraço. Isso aqui, esse diálogo, refere-se às gravações de vídeo pedidas pelo senhor, encomendadas pelo senhor Carlos Cachoeira, vídeos ilegais, encomendadas pelo senhor Policarpo Júnior ao senhor Carlos Cachoeira, no Hotel Naum, onde vários políticos estavam indo, e autoridades outras, conversar com um dos hóspedes, naquela ocasião, do Hotel Naum. E o senhor Policarpo Júnior solicitou que fosse feita essa gravação ilegal, ela foi feita, e é sobre isso que ele diz aqui, o Carlos Cachoeira. Foi dificílimo conseguir isso, mas consegui. E depois entregou ao senhor Carlos Cachoeira, e nessa semana seguinte a esse diálogo, que foi no dia 15 de agosto de 2011, na edição seguinte, a revista Veja traz uma reportagem com todas aquelas fotos das autoridades que estavam
nos corredores do Hotel Naum, visitando autoridades que ali estavam hospedadas. Em outro diálogo entre Carlos Cachoeira e Cláudio Abreu, de 7 de maio de 2011, fica ainda mais patente essa relação íntima. Você leu aí, referindo-se à revista Veja, diz o senhor Carlos Abreu. O senhor Carlos Cachoeira responde: li nada não, aqui não tem iPad, aqui não, só amanhã agora. Mas isso aí é normal, né, Cláudio? Pessoal só mete pau, tem que falar com Policarpo, pô. Se você me fala esse trem antes, eu falava com o Policarpo, que é o chefe desse Hugo, referindo-se a um jornalista, que é um canalha de quinto escalão, referindo-se a Hugo Marques, também servidor da Veja. Esse comentário é meu, respeito a ser o senhor Hugo Marques um canalha. Esse é comentário meu. É um amigo meu, ele manda e-mail, o Policarpo é muito amigo meu, diz o Carlos Cachoeira. Ele manda e-mail para mim, manda mensagem de telefone, por aí segue o diálogo. Assim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que questiono é se é ou não é verdade que a revista Veja se utiliza de ações escamoteadas e embussaladoras, sempre na sanha de criar escândalos e destruir reputações. É ou não é verdade que o jornalista Policarpo Júnior e sua equipe mantinha, por cerca de uma década, relações estreitas com o senhor Carlos Cachoeira? É ou não é verdade que mantinha ele, o Poli, como é chamado na intimidade pelo grupo criminoso, encontros, digamos, fortuitos com o senhor Cachoeira, em charutaria de hotel, em bancas de churrasquinho e ainda no quarto 1103 do Hotel Meliá, aqui em Brasília? Quero apenas que me respondam. É ou não é verdade? Quem vai me provar o contrário do que aqui estou dizendo? E mais, como saber dos verdadeiros objetivos desses encontros? Como saber o conteúdo dessas conversas pessoais não gravadas, não interceptadas? Até que ponto foram de fato meras relações entre um repórter e uma fonte? Isso são relações entre criminosos, bandidos. O senhor Policarpo Júnior é um bandido. Até que ponto foram, de fato, meras relações, portanto, entre um repórter e uma fonte? Não foram. Qual o nível dessa verdadeira coabitação criminosa? Ou seja, senhor presidente, o senhor Policarpo faz jus ao seu nome. Produz muitos frutos, porém todos eles podres. Trata-se de um ser polispérmico, de sementes envenenadas, um polirriso, com inúmeras raízes para o crime. E a revista Veja, é ou não é um polipeiro, nutrindo-se todos eles, direção, editoria, jornalistas, como uma espécie de poliporáceas? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e o que diz o senhor Roberto Tívida sobre tudo isso? Já vou encerrando, senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência a paciência. Vão eles, os amigos de sempre da mídia, continuar remoendo aspectos que não convencem mais, como o sigilo da fonte e o cerceamento da liberdade de imprensa? Será que a questão realmente se resume ao sigilo da fonte ou se trata de uma afronta pelo sigilo? Porque na mais sólida e tradicional democracia do mundo, o Reino Unido, editores e jornalistas são processados por escutas ilegais e aqui no Brasil isso não pode acontecer. Porque lá na Inglaterra, veículos de comunicação são fechados e seus responsáveis vão para a cadeia e aqui no Brasil não pode. Qual o limite entre a ética jornalística e o uso de fontes criminosas? Até onde essas relações lançadiças, rastejantes, enquadram-se no conceito da legitimidade da fonte de informação? Será que realmente sabem distinguir o certo do errado? E por que continuar resguardando ou acobertando uma fonte sobre a qual já não existe mais nenhum sigilo? Ou será que o senhor Policarpo, ou PJ, ou Júnior, ou Poli, ou Caneta, como lhe chamavam, continua se relacionando
com o senhor Cachoeira no presídio da Papuda. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e todos aqueles que nos ouvem neste momento, o que mais dizer sobre um veículo que se diz de imprensa, mas que na prática se comporta como uma autêntica organização criminosa, a ponto de manter em sua sede da redação em Brasília, vejam só, um blazer, um paletó, e uma mala receptora especialmente preparados para uso dos repórteres em ações de gravações clandestinas dos seus interlocutores? Que credibilidade pode possuir uma revista que mais se parece com um escritório de arapongagem? Com que legitimidade, com que legalidade, com que ética jornalística e reflexão permanente se reveste um veículo de imprensa com esse modelo de atuação? A verdade é que todas essas questões e suas consequências só poderão ser contestadas e investigadas a fundo na própria CPMI. Para tanto, é necessário o depoimento, o testemunho, o relato do senhor Policarpo Júnior, dos demais servidores da Veja envolvidos e de seu chefe maior, Roberto Tivita. Por isso, já apresentei requerimento solicitando a quebra do sigilo telefônico e de mensagens dos citados servidores, bem como dos procuradores responsáveis pelos inquéritos e a convocação do procurador Alexandre Camanho de Assis, factotum do senhor Procurador-Geral da República. Somente assim, senhor presidente, poderemos debater e tratar desses assuntos com a acuidade que se recomenda, o respeito que se aconselha e, principalmente, com a devida seriedade que merecem instituições basilares de nossa democracia, a começar pelo nosso parlamento, passando pelo Ministério Público e finalizando com a verdadeira imprensa brasileira. Era o que tinha a dizer, por enquanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não antes sem agradecer a gentileza de sua excelência, o senhor senador Tomás Correia, que muito gentilmente me cedeu o seu horário de fala. Muito obrigado a vossa excelência pela sua compreensão. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.